Estamos chegando com mais um Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado. Fica comigo. Essa semana está imperdível. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Olá, você está assistindo o programa Mulheres no Ar. E hoje é um dia para lá de especial que nós estamos recebendo aqui o ator André Calvin. Tudo bem, André? Tudo bom, Claudinha? E como é de praxe aqui no programa, a gente vai começar com a tua vinheta. Isso aí, momento Apolo desse ator, desse querido ator. Eu tenho muitas coisas para falar, mas vou falar no decorrer do programa. Mas já de antemão te agradeço muito você estar aqui com a gente. Eu fiz uma pequena apresentação para aqueles que não te conhecem, hoje vão conhecer este cara incrível. Vai rodar a tua apresentação. Apresentação do ator André dos Santos. Ator e professor de inglês, licenciado pela Universidade La Salle de Canoas. Desde 2004 se dedica ao teatro. No ano de 2004 fez a oficina montagem, criação de personagem e apresentação do espetáculo. No Natal, a gente vem te buscar, com apresentações nos meses de janeiro, março e abril no Depósito de Teatro. No ano de 2007, interpretou o personagem Naamã na peça Salomé, O Amor e Sua Sombra. No mesmo ano, surgiu a oportunidade de um teste para atuar na montagem da Paixão de Cristo, na qual ele foi escolhido para interpretar Jesus. Com essa montagem, mais 3 apresentações foram realizadas a cada ano subsequente, 2008, 2009 e 2010. Já na universidade, em 2012, foi convidado para apresentar um excerto da obra Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, onde montou uma adaptação do texto e interpretou o personagem Leleco. Após um tempo, já em 2022, foi convidado pelo diretor Everson Silva para integrar o elenco da performance teatral Nós, para a qual foram criadas 3 versões, para palco italiano, para sarau e para arena. E com esse espetáculo já foram realizadas várias apresentações no Teatro Sesc Canoas, no Café La Faísca, no Teatro Renascença e até mesmo no Centenário Teatro São Pedro. Agora vamos revisitar alguns dos espetáculos do ator André dos Santos. Salomé, O Amor e Sua Sombra, no Teatro de Arena, em 2007. No Natal, a gente vem te buscar, Depósito de Teatro, em 2004. A Paixão de Cristo, na Igreja Imaculada Conceição, Canoas, em 2009. A Paixão de Cristo, em matéria no Diário de Canoas. Grupo de atores leva a Paixão de Cristo. Artistas prometem emocionar os espectadores. A Paixão de Cristo, no Diário de Canoas. Fé e celebração com a Paixão de Cristo. Alto da Paixão, no Salão Paroquial da Igreja Sagrada Coração de Jesus, em Porto Alegre, em 2010. A Paixão de Cristo, novamente na Igreja Imaculada Conceição, agora em Canoas, e também na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Esteio, tudo isso no ano de 2009.
Boca de Ouro, apresentado na Universidade La Salle Canoas em 2012. A partir de 2022, André dos Santos integra o elenco da Nós Performance com direção de Everson Silva. Nós Performance Teatral se apresentou no La Photo em 2022 e 2023. Também se apresentou Nós Performance com direção de Everson Silva no Teatro do Sesc Canoas em 2022 e 2023. Repercussão na mídia, matéria no jornal Diário de Canoas. 30 cenas para 25 atores na Nós Performance. Nós Performance no jornal O Limoneiro. Nós Performance matéria no jornal Seguinte. Nós, Companhia de Teatro, propõe revisitar nossas memórias, sentimentos e emoções em sarau performático em 2022 e 2023. André se destaca no Teatro do Sesc Canoas em 2023, com sua cena solo na Nós Performance Teatral. Nós Performance Teatral também chega ao Teatro Renascença em 2023, na cidade de Porto Alegre. E a culminância de todo esse sucesso da Nós Performance com participação do André dos Santos com a apresentação no Teatro São Pedro em novembro de 2024. Cena muito emocionante com André fazendo um monólogo na Nós Performance Teatral. Para André, foi com certeza uma emoção se apresentar no Teatro São Pedro, na cidade de Porto Alegre. E ele participava do Camarim das Deusas. Muito obrigado, André Santos, por participar conosco deste programa Mulheres no Ar. Muito legal, adorei! Muito obrigado. Parabéns demais! E já vamos começar com as explicações. Ficou legal. As explicações da apresentadora, que eu coloquei o tempo inteiro ali, André dos Santos, mas e agora André Calvin é um nome artístico? Não, meu bem, o Calvin, eu vou te dizer o porquê. Eu sou super fã de quadrinhos e tem o personagem Calvin, do Calvin Haroldo, que é do Bill Watterson, que eu sou super fã, né? Inclusive até tem aqui, eles tatuados os dois aqui, ó. Então o Calvin tá aqui e, né, agora eu tô refazendo a minha coleção de livros do Calvin, tá até aqui, ó, aqui já tem 4, depois tem mais outros volumes aqui também, ó. Então, que maravilha! Meu Deus! São 18 volumes, tá? Eu tô já com 12 aqui e os outros 6 estão a caminho. Então, a princípio, daqui a pouquinho já tá completa novamente, porque a enchente, né, me destruiu toda a minha coleção, né? Mas, enfim, tá tudo aqui de novo. Mas então aí ficou ali André dos Santos, a gente também pode chamar de André Calvin, eu fiz como é que é? A vinheta da André Calvin, mas enfim, pessoal, este é o homem múltiplo, este é um ator incrível, professor de inglês, e eu já quero começar logo que tu me conte, assim, eu fiquei muito surpresa e é emblemático com o teu personagem Jesus. Quero que tu comece lá no início me contando dessa montagem da Paixão de Cristo. Eu vi que teve várias versões. Eu queria que tu me contasse, que eu adorei, fiquei emocionada. Achei as fotos lindas. Eu queria que tu me falasse dessa emoção de fazer Jesus. Então, Cláudia, isso aí surgiu quando eu estava fazendo, junto com o Everson também, a oficina no depósito, né? E um belo dia a gente estava caminhando lá pelo gasômetro e tinha um anúncio, né? Estavam procurando atores para interpretar
os personagens da Paixão de Cristo. E a gente resolveu entrar. Vamos ver o que acontece nisso aí, né? E aí tinha lá a data específica lá, né? Para a gente fazer o teste. Nos mandamos lá, se não me engano, foi na Igreja São Jorge que era o teste. Eu não lembro agora. Mas, enfim, fomos lá para fazer os testes. E aí eu pensei, vou pegar um apóstolo, guarda, sei lá, uma árvore, né? E aí, né, aconteceram os testezinhos, assim, e aí foram pedindo para cada ator que estava ali representar um personagem. Eu fui lá, fiz lá um dos apóstolos lá, ok, né? Aí daqui a pouco a pessoa que estava fazendo a seleção de elenco, assim, me chamou e disse assim, eu poderia te fazer um outro pedido? Aí eu disse, claro. Aí eu disse, tu poderia fazer uma pequena cena fazendo Jesus Cristo? E eu, posso? Aí eu fiquei pensando, mas qual que eu vou fazer agora, né? E aí tinha um outro colega também do depósito, o Aramis. Eu cheguei para ele e disse assim, Aramis, vamos fazer aquela cena da tentação de Jesus no Monte das Oliveiras. Daí eu faço ali a parte de Jesus, ali que a pessoa que está selecionando, ele pediu, e tu faz o demônio, né? Beleza. E ele, por coincidência, assim, ele estava com, não sei se era uma capa, uma coisa preta, ele colocou assim na cabeça, ficou bem bacana, assim. E aí a gente fez aquela cena da tentação de Jesus ali, né, do demônio ali com Jesus no Monte das Oliveiras. Assistiram tudo direitinho, coisa e tal. E aí o pessoal depois saiu, né, para fazer, sei lá, decisão, escolha do que ia acontecer. E logo depois eles voltaram e começaram a dizer, fulano vai fazer tal coisa, fulano não sei o quê, né? E assim foi. Eu disse, nossa, eu não vou pegar nem a pedra agora, né? Então, né? Aí quando foi no final, ela disse assim, André, tu vai fazer Jesus Cristo. Eu, opa. Aí deu aquele, oh meu Deus, vou fazer Jesus Cristo, o principal da coisa, né? Aí ela disse, uma coisa que a gente vai ter que fazer contigo, tu vai ter que deixar a barba crescer e vamos colocar uma peruca em ti. Eu disse, vamos nessa, né? Aí saímos catando uma peruca. A gente começou isso, se não me engano, era fevereiro, e as apresentações já eram na primeira semana de abril. E aí, achar uma peruca que ficasse legal. Foi difícil. E aí, a única que tinha lá, botou assim, vamos essa aí mesmo, vai essa aí mesmo. Aí, na hora que botava a coroa de espinhos, davam, né, coisa... Mas não, a peruca não ficou bacana. Mas como foi tudo de improviso, assim, aquela coisa foi muito rápida, assim, vamos fazer dessa forma mesmo. Ok. E o que aconteceu? Fomos fazer a cena da parte da rua ali, né? E aquela parte na rua que a Via Crucis, que chama, né? É uma coisa muito emocionante. Então, a gente caminhando no meio do público, assim, fazendo aquela parte na hora das quedas, tu olhava, assim, as pessoas emocionadas já vendo aquele cara ali representando uma figura, né? Que era Jesus Cristo, uma figura tão, assim, que acho que é a base para tudo, assim, né? E aí fizemos aquilo ali tudo direitinho, mas como foi uma encenação, assim, como é que eu vou te dizer, bem básica, tá? Não tinham todos os personagens, né? E aí depois, no ano seguinte, conversando com o Everson, a gente resolveu fazer uma outra montagem, né? Uma coisa mais completa, né? Resolvemos fazer uma outra montagem bem mais completa. Aí botamos os outros atores para fazer os apóstolos, e aí a Raquel Tessari, que é da nós também, né? Fez a Maria, né? Eu voltei a fazer Jesus. E aí, dessa vez, a gente fez, já demos uma modernizada na história, né? O Everson, com as loucuras dele, né? Criou um novo Jesus Cristo. Jesus Cristo que tinha cabelo curto, né? E aí fizemos essa versão com o figurino tradicional, aquelas túnicas, aquelas coisas todas assim, né? Aí foi já a única coisa que a gente deu a mudança, assim, foi no cabelo, né? O cabelo de Jesus dessa vez era curto. Tinha barba normal, que eu deixava crescer, mas o cabelo era curto. E uma coisa que chamou muita atenção na igreja, na Imaculada, que foi onde a gente fez essa apresentação, foi que o pessoal, o público, né, que frequenta a missa ali, na Sexta-feira Santa, eles estavam acostumados com outro grupo fazendo. Que era uma coisinha bem, vamos dizer assim,
bem básica mesmo, né? E aí, tipo, não tinha maquiagem, era uma coisinha bem improvisada, era só para fazer a representação. E aí entra Everson e Companhia Limitada, né? Com todo, né, o seu conhecimento teatral, aquela coisa, e aí a gente descobriu como fazer a maquiagem dos machucados, né? Dos ferimentos, assim. Então, antes da gente entrar em cena, aquela coisa, eu passava mais ou menos umas 3 horas sendo maquiado, fazendo as feridas e coisa toda assim, para que no momento depois de tirar aquela túnica branca, assim, mostrasse que realmente eu tinha apanhado, aquela coisa toda. E a gente fazia uns truquezinhos bem interessantes também, que nos chicotes que a gente utilizava para sucesso ali, a gente colocava bem na... A gente fez com toalha de mesa, né? E aí, porque quando a gente batia nela, dava um barulho legal, assim, e aí, não, vamos fazer alguma outra coisa nesse chicote, né? E aí botamos na pontinha de cada um 2 saquinhos com corante, assim, vermelho, um saquinho bem fininho, assim, no que batia em mim, estourava e dava aquele aspecto, assim, de, o sangue tá escorrendo ali, né? Então, testamos, funcionou legal, vamos fazer. E aí começamos a apresentação, aquela coisa toda, a gente fazia tudo no altar, assim. A gente iniciou com a última ceia, né? E aí depois chega aquela parte que Jesus diz que um que está entre eles, ele vai trair, aquela história que todo mundo conhece, né? E aí chega o momento, né, do julgamento de Cristo ali. E tinha um outro ator, que agora está morando no Rio de Janeiro, que é o Tiago, e ele fazia Pilatos? Acho que é o Pilatos. Acho que é o Pilatos, não lembro agora de cabeça. Mas o meu medo era quando eu estava ajoelhado nos pés dele, e eu não lembro o que eu falava, assim, e ele dizia que era blasfêmia. Só que ele estava de costas para mim, e quando ele virava, ele me dava um tapa no rosto com as costas da mão. Só que o Thiago tem uma mão muito grande. E eu cheguei assim, meu Deus do céu, ele vai me quebrar a cara, né? Vai ser uma coisa muito... Aí eu cheguei assim, Thiago, pelo amor de Deus, na hora dos ensaios, não precisa bater no meu rosto, deixa para bater só no dia da apresentação. Ele, tá bom. E aí chegou o dia da apresentação, aí chegou a cena tradicional, essa aí. E eu, ajoelhado nos pés dele, dou a minha fala assim, ele vira de costas blasfêmia, mas sentou e tapa assim, sabe? Deu aquela queda assim, no coisa assim. E aí o público já... Porque eu acho que eles não estavam esperando que a gente fosse fazer uma coisa tão real do que eles estavam acostumados antes, né? Beleza. O que aconteceu? Chega o momento de colocar a coroa de espinhos. E aí o que a gente fez? A gente quis deixar a coisa tão real assim, que um dos atores que faziam os apóstolos eram pessoas que moravam ali no bairro mesmo. Não eram atores profissionais. Então chegou assim, deixa que eu vou fazer uma coroa de Cristo bem bacana para ti. Eu disse, meu Deus, o que ele ia fazer? Ele fez com enforcador. Sabe? Então ficou uma coisa assim, aí passou resina, ficou muito legal. E aí o que aconteceu? Mais outro truque. O que nós vamos fazer para quando colocarem a coroa, tu começar a sangrar na hora? O ator que colocava a coroa em mim tinha nas mãos também escondido os famosos saquinhos com corante colado nas mãos, a pessoa não via. No que ele colocava em mim, ele ficava na minha frente, no que ele colocava a coroa, ele apertava assim, e ele saía da frente, estava aquele escorrendo sangue assim no rosto. Né? Então ficou super real aquilo. Fomos fazer a parte da Via Cruz. Fizemos toda a parte, né? Uma praça na frente da igreja, tem, uma praça na frente da igreja Imaculada, a gente fez toda o contorno na praça. Também fizemos a cena tradicional, aquela da Verônica, acho que é a Verônica que coloca o manto, aquele pano branco assim no rosto dele para secar o sangue, né? E a gente fez também, antes já tinha colocado o meu rosto já maquiado para deixar o rosto dele marcado no lenço branco, né? E aí foi aquela coisa assim, pessoal, ela fez assim no meu rosto e mostrava para o público que estava na rua. E aí o pessoal falou, olha, sabe? Então, tudo era uma surpresa para eles, assim, né? E aí depois, o pessoal, tinha os que estavam fazendo os guardas, batiam um chicote no chão, assim, pediam para o público entrar na igreja. Como se estivessem mandando aquela galera. Não, vocês têm que entrar. Batia no chão.
porque daí eu era o último a entrar, né? E daí eu já entrava sem o manto branco, aquele, a túnica branca, para mostrar como é que estavam os ferimentos de eu ter apanhado na rua, né? E aí, no que eu entrei, também foi uma reação, assim, que eu também não esperava por aquilo. O público viu, eu entrava arrastando a cruz, assim, o corpo todo maquiado com os ferimentos, assim. Então, e escorrendo, porque o que aconteceu também? Mais outra coisa também. Tudo foi no processo de criação, né, nos ensaios. Na rua, antes de eu entrar, quando eu tirava alguma coisa, já tinha um pessoal de apoio, assim, do elenco, né, já com aqueles sprayzinhos, assim, com sangue falso, espirrava em mim, então eu entrava escorrendo sangue real, assim, né, valendo. Então, era muito legal de ver o público assistindo aquela entrada do jeito que ele estava, né? E aí tem aquela queda no corredor da entrada da igreja, assim, eu caía com a cruz e tudo, então dava um efeito legal, com o barulho da cruz naquele chão de mármore, assim, dava um efeito bacana. E aí eu caía, que uma das fotos daqui que tu mostrou ali no portfólio ali, a foto que eu tô de costas caído, assim, o guarda vinha e me puxava, me arrastando até o altar para ser crucificado. Então ficava aquele rastro de sangue, porque eu tinha as costas toda maquiada com coisa assim, no que ia arrastando foi ficando aquele rastro de sangue falso assim, no corredor. Então ficou um efeito muito legal. Só que para chegar no altar, o que tinha? Os degraus, né? E aí eu sendo arrastado, subia degrau, sendo arrastado. E aí a cruz me esperando lá, fazia, né? Colocavam lá deitado e coisa, e aí dava o outro lá com o martelo esperando. Batia, né? Martelou lá, o Jesus. Ah! Enquanto isso já tinha outro fazendo aquele truque de amarrar para ficar pendurado na cruz. Ok, beleza. Tudo feito, né? Momento de levantar a cruz. Tinha um apoio no chão, que é onde a cruz era enterrada ali, né? Só que acontece, aquele apoio tinha uma determinada posição para ficar. Sorte que um dos atores viu que ela estava numa posição errada. E aí a cruz sendo levantada e erguida para ser colocado, o outro ator conseguiu ver aquilo assim, bem discretamente, deu uma arrumadinha com o pé assim, nisso a cruz caiu bem direitinho. E parou o André lá. E aí começa toda aquela cena da cruz ali, onde ele começa a dialogar ali com a Maria. Aí foi, acho que a parte mais emocionante para mim. Porque eu via o público que estava bem na frente, sentado ali, a minha mãe assistindo também, que ela estava bem no banco da frente, e a minha mãe, Maria, que era a Raquel, que estava fazendo ali, chorando nos meus pés, né? Eu não consegui segurar. Aquilo ali foi uma coisa assim que não deu para segurar a emoção. Eu comecei a chorar junto também. Só que daí imagina, eu estava muito emocionado, tinha que dar o texto todo e não podia, né? E aí estava chegando o momento que eu morria. E eu disse, meu Deus do céu, eu estou chorando. E eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu não vou poder morrer soluçando. E aí, Cláudia, sem mentira nenhuma, assim. No momento que a Maria estava falando, dando o texto dela, assim, eu comecei a pedir para Jesus. Eu disse assim, eu estou te interpretando agora. E está na hora de eu morrer. Eu preciso que tu me ajude nesse momento. Eu não posso mais ficar emocionado do jeito que eu estou. E quando eu disse a última frase, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, guria, parece que desceu, parece que entrou alguma coisa em mim, assim. Eu só dei aquele... e baixei a cabeça. E aí entrou a trilha sonora e foi uma coisa muito forte. Foi muito forte, sabe? Parecia que, sei lá, parecia que Jesus tinha entrado em mim. Não consigo explicar. Alguma coisa aconteceu naquele momento. Eu estava literalmente morto ali, sabe? Então foi uma coisa assim, olha, para mim foi um personagem inesquecível de ter feito, sabe? E de ter depois visto a reação das pessoas, né? O que aconteceu. E aí depois tinha a parte da ressurreição, que também foi muito legal, que a gente colocou um lençol, não consigo lembrar, não era um lençol, era um pano, né? Mas muito grande, branco, assim, que cobria praticamente todo o altar. A gente conseguiu transformar aquele altar da igreja de uma forma, assim, que... coisas do Everson, vamos dizer assim, né? A gente consegue fazer porque ele tem umas ideias muito malucas, assim, que funcionam.
E aí ficou aquilo ali, e aí o que a gente fez para fazer a cena da ressurreição? Tudo com truques. A igreja ficava mais ou menos na penumbra e só ficava uma lanterna lá no fundão, assim, que iluminava daí a parte da ressurreição. Então, os outros atores iam fazendo uma coreografia na frente, assim, daquela luz, e até que no final, quando eles saíam todos de cena, assim, fazia isso aqui assim, eu entrava. Então, ia pequenininho para fazer a parte da ressurreição. E aí eu passava pelo corredor da igreja toda, assim, até o final. E ali terminava a Paixão de Cristo. Essa foi a versão tradicional. Né? E aí depois, as doideiras do Everson, a gente foi modificando, até chegar ao Alto da Paixão, que é aquela versão toda colorida ali, que foi uma mistura do Alto da Compadecida com Hoje é Dia de Maria. Então foi uma versão bem bacana, onde Jesus era tomado como um louco, vamos dizer assim. Tanto é que ele não usava aquela túnica branca, o sangue era tudo com fitas, a cruz era toda colorida, estilizada, então ficou uma coisa super bacana assim também. Então, são as versões que a gente conseguiu fazer da Paixão de Cristo nesse tempo aí, junto com o Everson da nossa. Só de te ouvir, André, já fico emocionada. Eu adorei. Quando eu vi aquelas imagens ali, eu adorei. E eu acredito exatamente o que tu disse, que para o público aquilo é real. Né? Ali é um teatro ritualístico, onde para as pessoas que estão assistindo, a emoção, para mim, eu acho que elas sentem que é real e que aquele realmente é, assim, relembrar toda a trajetória de Jesus ali no seu final, né? Então, assim, eu adorei que foi tu que fez Jesus, achei lindo, as imagens estão lindas, pena que eu não via as versões. Pessoal, quando a gente diz aqui o Everson, nós estamos falando do diretor teatral, considerado o diretor mais criativo do Rio Grande do Sul, Everson Silva. Beijos para o Everson. Adorei ouvir o teu relato. Mas também queria, já que tu me dissesse isso, assim, tá aí, claro, um personagem tão emblemático como Jesus, com certeza fica marcado, mesmo que a pessoa não tenha as afinidades religiosas, não importa, é uma figura muito simbólica, né, na nossa cultura, enfim. Mas eu queria mesmo conhecer um pouquinho mais desse André e saber assim como que surgiu essa ideia assim de ser ator. E uma coisa que eu quero destacar aqui, que eu acho muito bonito que tu faz, é que tu sempre coloca ator de teatro. Claro que eu sei que talvez tu até faça outras, mas tu sempre destaca isso, que eu acho super importante e super bonito. Então, como que surgiu essa tua vontade de fazer teatro? Como que vai nascendo esse ator? Então, vamos voltar bem alguns anos atrás, assim, né? No tempo que eu estudava no ensino médio, já acho que desde o ensino fundamental, eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada. Toda vez que tinha que fazer alguma apresentação de trabalho na frente da turma, mesmo eu tendo estudado tudo que tinha que apresentar, eu ia para frente, eu gaguejava, eu ficava vermelho, eu ficava nervoso, eu tremia. Então era uma coisa assim, meu Deus, quando é que eu vou perder isso? Não vai chegar nunca essa, sabe? Então, tinha que apresentar trabalho, eu já ficava tenso, né? Quando chegava a minha vez de ir para frente da turma assim, fazer alguma coisa, eu ficava tenso. Eu esquecia tudo que eu tinha memorizado, como eu falei, ficava vermelho, tremia, mesmo sabendo o que eu tinha que falar, sabe? Chegou no ensino médio, eu pensei, quem sabe quando eu for mais velho, aconteceu a mesma coisa, sabe? Só que daí, tipo, nunca imaginava que eu fosse entrar para teatro, né? Uma coisa que nunca passava pela minha cabeça. Só que eu sempre gostei dessa parte cultural, né? Então, música, cinema, né? Leitura, tudo isso aí que envolve alguma coisa cultural, assim, sempre me chamou a atenção. E não foi diferente com o teatro, né? Comecei, né, deixa eu ver se tento me lembrar qual foi o primeiro espetáculo que eu assisti na vida, gente. Não, acho que não vou conseguir me lembrar. Mas, enfim, teve um momento no ensino médio, se não me engano, acho que foi no 3º ano, que tinha na disciplina de arte, a gente tinha que fazer um teatro, né? Foi, acho que a minha primeira experiência no palco foi aí. Isso, lembrei. Então, o que acontece?
a gente resolveu fazer uma paródia do Jornal Nacional, onde eu era um dos repórteres, né? E aí eu era um dos âncoras ali que ficava na mesa e coisa e tal. E aí foi minha primeira experiência no palco, foi fazendo essa paródia do Jornal Nacional, que no caso era o Jornal Irracional, que a gente chamava no nosso, na nossa versão ali. Mas foi legal, gostei de fazer. Não fiquei com tanta vergonha nesse dia, dessa vez, sabe? Parece que acho que ali começou né? O André começou a perder um pouco a vergonha, começou a ficar um pai sem vergonha. Aí o que aconteceu? Tá, terminou o ensino médio, coisa e tal. Logo depois eu já entrei para o exército, um ano perdido da minha vida também. Mas, nesse meio tempo, a minha prima começou a estudar também, no mesmo colégio que eu, no La Salle. E, exatamente, no ensino médio, ela também tinha, na disciplina de arte, ela tinha uma apresentação teatral que ela tinha que fazer com o grupo dela. E ela chegou para mim e disse, a gente quer fazer uma parte de música, quer fazer uma apresentação musical. Tu ajuda a gente? Eu disse, ajudo. Mas o que vocês querem fazer? A gente não tem ideia nenhuma. E aí, naquela época, eu já era super fã da Madonna. E aí eu dei a sugestão para ela e pro grupo dela, deles interpretarem. A minha prima ia fazer a Madonna, que ela já fazia balé, então já tinha toda, né, um esquema com o corpo, podia fazer a coreografia direitinho, coisa e tal. Se vocês topam fazer Madonna? A gente topa, não sei o quê, só que acho que só minha prima conhecia Madonna mesmo, assim. Os outros, mais ou menos. Aí eu mostrei para eles o que eu queria fazer, né? E disse, é assim, vamos fazer essas montagens aqui no palco, vamos precisar disso, disso, disso. E aí conseguimos, até meu tio criou um biombo, onde ela trocava de roupa através de uma sombra também. A gente fez igualzinho uma das apresentações que a Madonna fez num dos shows. E aí, eles apresentaram para a turma, né? E para os pais também, os pais iam assistir, apresentaram para os pais naquela noite. E aí tinha uma premiação, né? O que aconteceu? O grupo da minha prima foi que tirou o primeiro lugar pela apresentação da Madonna que eles fizeram. E eu fiquei super contente, assim, porque, não é que eu estava dirigindo, eu montei uma coisa, ficou bacana, e o colégio gostou, o pessoal que estava julgando achou bacana aquilo ali, e deram o primeiro lugar para o grupo da minha prima. Nossa, ela ficou, né? Super agradecida, o pessoal do grupo dela também. No ano seguinte, me chamaram novamente para fazer a criação da outra apresentação deles. O que a gente fez de novo? Madonna, só que deu uma outra música, né? Aí nós fizemos La Isla Bonita. Enchemos o palco com vela. A minha prima entrou toda com a roupa de espanhola, aquela coisa toda assim. Ficou muito legal. Resultado, quem tirou o primeiro lugar novamente? O grupo da minha prima. Então o pessoal disse, é marmelada. Não, mas não foi. Foi muito legal, então. Aí começou já essa doideira com a apresentação em palco e coisa e tal. E eu comecei a frequentar teatro, né? E ficava olhando para aquilo ali. Gente, eu vou ter que fazer teatro. Eu vou ter que botar meus pés num palco uma hora dessa. E aí, 2013, eu acho que foi. Acho que foi 2013 que eu fiz a oficina. Acho que foi 2013. Comecei a frequentar a Baga Sexta, tu deve conhecer, que tinha de teatro, né? Comecei a frequentar a Baga Sexta ali, já estava, né, envolvido com esse pessoal de teatro, e aí um dia surgiu as oficinas de montagem de espetáculo, criação de personagem e apresentação. No depósito, eu resolvi me inscrever. Foi onde eu conheci a Raquel Tessari e o Everson Silva. E aí começou a nossa amizade e a gente está junto até hoje. E aí eu fiz um dos personagens do Natal A Gente Vem Te Buscar, e o Everson era um dos que contracenava comigo, que até teve, que eu não sei se tu conhece, mas teve na estreia, foi muito engraçado, que eu fazia uma cena com o Everson, assim, e era uma cena que ele me dava um empurrão, e ele me empurrou com tanta vontade que eu me desequilibrei e caí, e no que eu caí, assim, eu abri um pulso. E eu, tinha que seguir, né? Tinha que seguir, era bem no início da cena, assim, bem no início do espetáculo. E terminou o espetáculo todo, assim, quando eu olho, meu pulso, assim, tava um trambolho inchado, assim, enorme. E isso era numa sexta-feira, a gente tinha apresentação no sábado e no domingo também. E eu tive que fazer as cenas, né, com o pulso aberto, inchado. Aí eu cheguei para ele, Everson, me empurra, mas não precisa ficar com tanta raiva de mim. Eu sei que meu personagem faz te dar raiva, mas não precisa. Me empurra, só para não cair dessa vez.
Mas foi muito engraçado e foi bem, bem bacana. E aí que começou a minha trajetória no teatro. Aí depois fui fazendo outros espetáculos, né? Fiz o Salomé ali junto também, né? Com a Daiane. E aí depois, na faculdade, que eu fiz essa parte do... Desculpa, o Boca de Ouro eu tinha feito com o pessoal do depósito também, que a gente fez lá na usina do gasômetro, né? E aí a gente fez, cada casal interpretava a mesma cena, da forma que achasse mais conveniente em determinados pontos da usina. Então tocava, acho que um sinal assim, então todos os casais que interpretavam aquela cena ali, que é o Leleco e a Celeste, começavam ao mesmo tempo com as suas versões de Leleco e Celeste, né? E aí depois, eu gostei tanto de fazer esse personagem aí, quando eu estava na faculdade, na disciplina de literatura brasileira, tinha um trabalho que era para apresentar, né, que a gente tinha que escolher um autor brasileiro e uma obra, e a gente tinha que fazer a apresentação para a turma e para a professora. Só que daí, ao invés de fazer uma apresentação tradicional, de levar PowerPoint e explicar a obra, aquela coisa toda, explicar o autor, cheguei para a professora assim, eu posso fazer a minha apresentação em forma de teatro? E ela assim, pode. É que, né, eu já leciono essa disciplina já há um bom tempo, mas é o primeiro grupo de alunos, de estudantes, que querem fazer em forma de teatro, mas ok, vamos ver como é que vocês vão se sair. E aí, eu já trabalhava, já tinha toda uma expertise, né, na parte teatral, cheguei para as outras meninas que fizeram a que fez a Celeste, e a que fazia a fofoqueira, e essa que fazia a fofoqueira também fez o menino que dava o resultado do jogo do bicho que o Leleco faz. Disse para eles, vamos fazer isso, isso e isso. Ok? Ok, vamos fazer. E aí, o medo da que fazia a Celeste era no momento que ela mentia para mim, dizendo que ela estava no dentista, sendo que eu tinha visto ela se agarrando como boca de ouro, né? E aí, quando ela dizia que eu estava no dentista, que eu sentava a mão na cara dela, né? Só que o que acontece? A coitada da Dani, essa minha colega de faculdade, assim, André, não dá um tapa no meu rosto. Faz assim, puxa meu cabelo. Eu disse, tá bom, puxa teu cabelo, então beleza. Só que no dia da apresentação, eu sentei a mão na cara. E aí ficou muito real aquilo, porque, tipo, ela não estava esperando por aquilo, né? Então levou um tapão de verdade, assim. Ela começou a chorar. E ficou bem real, assim. Ficou bem bacana. Que daí eu consegui o resultado que eu estava querendo desde o início, quando a gente começou os ensaios. E aí, o que aconteceu? A parte dos textos do Nelson Rodrigues é muito palavrão, né? Então, como a gente fez em sala de aula, eu tenho uma voz alta, eu não consegui me controlar. Entrei, comecei a falar tudo que era palavrão, coisa, e a professora, assim, no fundo da sala, sabe? Ai, o pessoal tá tudo ouvindo, não sei o quê. Mas aí foi legal, fizemos a cena ali, nosso grupo tirou nota máxima, tiramos o 10, e a professora chegou, me deu os parabéns, tá incrível que ficou, eu fiquei assustada aquela hora que, né, porque tu estava falando muito palavrão, tinha as outras turmas e coisa e tal ali, com certeza estavam ouvindo, mas perfeito, sem problema nenhum. E naquele mesmo ano, tinha um evento na universidade que era em homenagem ao Nelson Rodrigues. E aí o que aconteceu? A professora me chamou para fazer novamente essa cena, né? E aí eu fui lá, readaptei novamente para fazer uma coisa totalmente diferente do que ela já tinha visto em sala de aula. Aí eu coloquei trilha sonora, fiz um outro final com os dois personagens também. E aí ela assim, mas me surpreende, né? Pô, eu pensei que eu ia ver a mesma coisa da sala de aula, tu veio com uma outra proposta, um outro leleco, né? E aí a minha professora de latim, que foi assistir também, ela chegou assim, nossa, te quero, ela mas a professora eu consegui, né? Te quero, ela fazia assim, tá bom, beleza. Então foi essas experiências assim do teatro que eu consigo relatar aí para ti também, Claudinha. Te quero, André. Todos te querem. Para quem está chegando agora, que é o programa Mulheres no Ar, nós estamos aqui com o talentoso, querido, o fofo, o amado André dos Santos. E só para destacar a grandeza dos trabalhos do André, quando a gente fala sobre o espetáculo No Natal a Gente Vem Te Buscar, o texto é do Naum Alves de Souza, nada menos que isso. E quando a gente fala aqui
no Boca de Ouro são os textos do Nelson Rodrigues. Então, este é o nível de André dos Santos. Agora, eu venho para a minha parte preferida, que eu trouxe aqui um fragmento da nossa performance, que eu acho que foi nesse momento que o universo nos uniu. A gente estava assim vagando pelo universo, então vou pôr esse pedacinho e depois vou fazer o meu comentário sobre o dia que eu considero que eu te conheci. Tá bom. Então, essas são imagens, fragmentos da nossa performance, direção de Everson Silva. Eu vou fazer os meus comentários do dia que eu conheci o André, e depois eu pedi para ele também comentar a relação dele com esta obra. André, o dia que eu assisti vocês foi lá no La Photo, acho que foi 2023, né? Isso. Foram. Gente, eu fui com meu coração tão aberto, que eu nem esperava nada. Quem me convidou foi a Ana Rodrigues, né? É isso? A Anainha que me convidou, e eu fui assim, sabe? Ah, Cláudia, eu estou me apresentando lá, vamos lá ver. Só que eu vou te dizer, desde o início, eu fiquei assim, ó, hipnotizada pela tua imagem. Teve assim, claro, outros também me chamavam a atenção, mas mesmo antes, aí, quando ao final tu faz aquele teu monólogo, que aquele texto ele é tão lindo, aquilo é de uma singeleza, ele é uma síntese do que a humanidade precisava ser. Então, assim, ó, aquele dia do La Photo, eu sempre brinco, né? Tu foi a pessoa assim que não saiu da minha cabeça e eu te levei para sempre no meu coração. Não sei, assim, são coisas que linkam, né, no universo da gente, no interior da gente. Então, eu fiquei realmente, assim, encantada pela tua imagem, encantada pela tua figura, e eu jamais poderia imaginar que depois eu ia ter a honra, o prazer de pisar ali no mesmo palco que tu. Eu adoro. Eu tenho assim a maior admiração por ti, porque o que tu já falou aqui, ó, tu não consegue segurar a emoção, porque é exatamente isso. Tu és uma pessoa que tem este amor, este carinho já dentro de ti. Então, quando tu faz ali a tua arte teatral, tu expressa essa tua generosidade, essa tua grandeza. Então, assim, eu te agradeço muito. Aquele dia no La Photo foi emocionante para mim. Aquele teu texto, assim, me tocou muitíssimo. E tem um dia que eu tenho certeza que tu não te lembra, porque tu é meu mestre ali no espetáculo, né? O que tu faz, eu sei que está correto. E aí eu estava, assim, a gente estava no Renascença. Eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça, porque eu sempre estou com a cabeça no mundo da lua. E eu estava indo exatamente para o lado oposto do grupo, assim, todo mundo tinha que vir para um canto e eu estava indo para o lado oposto. E eu nunca vou esquecer que tu, assim, delicadamente, assim, tu me tocou, como dizendo, Cláudia, é para o outro lado, sabe? Aí aquilo assim foi porque eu ia errar muito ali, né? Ia ficar muito marcante. E eu nunca vou esquecer que tu só me tocou assim, sabe? Não precisou dizer nada, nem empurrar, nem puxar. Tu me tocou e me induziu e a gente foi para o lado correto. Aquilo eu nunca vou esquecer, porque essa é a generosidade do ator que está ali para o jogo, né? Que está ali vivo e que também apoia o colega, né? Que traz exatamente o que tu fez, tu me trouxe para o caminho correto. Então, eu quero te dizer isso, que para mim é uma honra, é uma delícia. Eu adoro estar contigo em cena. E se tem assim, às vezes a gente fica cansada, fica isso, fica desanimada. Mas aí eu penso, não, eu vou, porque eu vou encontrar o André. Aí vou encontrar aquela grandeza, porque tu está sempre disposto. Então, nem sei se tu percebe isso. Tu está sempre inteiro, tu está sempre íntegro. Então, eu te admiro demais e queria que nos contasse um pouquinho
como que é essa experiência de estar lá desde o início na Nós Performance, com direção de Everson Silva. Então, esse convite surgiu, então, desse grande amigo aí, o Everson, né? Que ele simplesmente me chamou, disse, eu vou montar um esquema aí, né? Um espetáculo, eu gostaria que tu participasse. Só que eu não esperava que fosse tomar uma dimensão como a gente já está atualmente, né? Então, fui... eu lembro que ele tinha começado em 2022, com uma parte já do elenco, né? E aí, em janeiro, ele já tinha começado daí os ensaios oficiais, vamos dizer assim. E aí eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro. E aí eu disse, querida, eu não vou poder participar dos primeiros ensaios. Então, né, se tu não quiser que eu participe do elenco, ok, não tem problema nenhum. Não, eu quero que tu participe. Fevereiro a gente vai estar se reunindo novamente, e aí tu começa. E aí, em fevereiro, eu comecei, que foi ali na Casa de Cultura, que a gente estava fazendo os encontros, né? Comecei. E aí eu lembro que tinha parte do trecho lá do refrão, né? E aí, quando ele apresentou pra gente, ele disse, todo mundo vai ter que cantar, né? Vão cantando um refrão de uma música que vocês gostem, não sei o que, não sei o que. E eu tenho várias músicas que eu gosto, né? Não é impossível, vou escolher uma. Mas daí eu disse, o que eu vou fazer? Daí me veio a do Tempo Não Para, do Cazuza, né? Aquela parte lá, te chamam de ladrão, de bicho, uma coisa, eu vou ter que fazer aquilo ali. Só que, né, na apresentação do Cazuza, né, é ok, né, te chamam de ladrão, o pessoal bate palma, aquela coisa toda. E aí eu pensei, não quero fazer do mesmo jeito, né, aí quando eu resolvi fazer a minha entrada, eu faço aquele berro no meio, assim, saio lá do fundão e vou atravessando no meio da galera, né, viro um de costas, né, deu aquilo ali, funcionou. O Everson achou bacana, então a gente manteve daquele jeito ali. E aí depois, quando chegou, né, que tinha a parte lá do final, que é o monólogo, ali onde eu faço o encerramento, né, ele queria assim, vamos ver alguém que fale um pouco sobre o amor, não sei o que. Quem quer fazer? E aí o pessoal não levantava, mas eu levantei a mão. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai criar um texto teu, né, para tu apresentar ali nessa parte final. Ok. O que eu fiz? Algumas frases são minhas, realmente, tá? São minhas ali. Outras eu peguei porque eu tenho um costume, não sei se ruim ou bom, mas quando eu estou assistindo filme ou série, alguma coisa, se tem alguma frase que às vezes o personagem fala e me chama muita atenção, eu anoto, sabe? Ou se tem alguma música que marca aquele personagem, eu descubro de qualquer forma o nome daquela música, baixo ela. E eu tenho esse costume. Já virou um toque, já, eu acho. Eu tô assistindo alguma coisa, eu tô com o celular do lado, né? Ou eu anoto a frase, né? Ou pego a música, dou um jeito já de descobrir o nome para baixar ela, para ficar na minha coleção. E aí, o que eu fiz? Juntei algumas frases de seriados, juntei coisas minhas e juntei também frases de alunos meus. Então, aquele texto que está ali, um pouco é meu, um pouco é de criação dos meus alunos, né? E um pouco coisas que eu modifiquei desses seriados, daí aí eu consegui montar aquele textinho ali, que é o finalzinho do espetáculo, né? E para mim, como depois, quando eu te falei, né? A gente iniciou, que nossa primeira apresentação lá no Teatro do Sesc, aqui em Canoas, com 25 atores em cena, se não me engano, né? E eu não esperava que, quando o Everson dizia, é porque eu quero fazer com 100 pessoas. Eu disse, gente, vai dar isso, não tem como fazer, né? E tá aí, o resultado saiu agora, no Teatro São Pedro aí, com quase 80 em cena, né? Não chegamos aos 100, mas vai que, né, uma hora, de repente, aconteça. Como é que é? Estamos a caminho. Estamos a caminho, né? E é uma coisa incrível, eu não sei. Eu sou apaixonado por esse espetáculo. Não é porque eu faço parte, que tu faz parte também, mas eu sou apaixonado por esse espetáculo. Desde todas as versões que a gente conseguiu já fazer, que foi o Sarau, que a gente fez lá no La Faísca, aqui, não posso me esquecer também, que a gente estava com o final de semana, sexta, sábado e domingo,
todos os ingressos vendidos lotados e desabou temporal, final de semana todo, que alagou todo o negócio lá, a gente não tinha como fazer, tínhamos que transferir o espetáculo, realocar os ingressos depois para outras datas, coisa aí. Já tinham outros eventos no La Faísca também. Então, mas enfim, chegou o momento que a gente conseguiu fazer numa sexta, no sábado e no domingo. Um frio. Nosso figurino, obviamente, não tinha como, né? Já foi todo adaptado, botamos umas lareiras no pátio lá, uma coisinha para o pessoal se aquecer também, gente com cobertorzinho, vinho, né? Cafezinho, chá e coisa e tal. Então, conseguimos fazer. Versão do sarau, né? Depois fizemos versão de arena, que foi lá no La Fotô, que foi que tu assistiu, né? Foi o primeiro que tu assistiu, né? E a versão do palco italiano, que é o que tu já participou com a gente. Então, eu acho que creio que tu só não conhece a do sarau, ou tu conhece? Não, no La Faísca, quando eu fui comprar, exatamente o que tu disse, já estava lotado. Depois a Ana me disse que realmente foram para poucas pessoas, era um lugar, né, pequeno, enfim. Era um lugar pequeno. Mas antes de eu entrar, assistir vocês no Renascença, foi emocionante. Emocionante também. Porque o que é interessante é isso, que eu achava que eu me emocionava, porque quando tu vê a primeira vez, né? Só que é um espetáculo, já dizendo aqui, dando a dica para os nossos ouvintes, é um espetáculo que tu vai descobrindo ele. É verdade. Depois que tu vai assistindo, é que tu vai vendo que tem várias camadas e que acontece muita coisa praticamente ao mesmo tempo. São muitas emoções, imagens e símbolos. E quando tu assiste de novo, é que tu vai descobrindo ele, a riqueza de cada um daqueles que estão ali. Então, foi assim que eu senti, porque eu me emocionei também muitíssimo no Renascença, né? O La Fotô foi, assim, uma explosão, né? Mas no Renascença também me emocionei e tive a oportunidade de fazer isso, de ver cada pedacinho de riqueza desse espetáculo. E o bacana da performance também é que mesmo que tu assista várias vezes, né? Tu sempre vai pegar alguma coisa, sempre vai ter uma surpresa, sempre vai ter uma cena modificada, né? A minha mãe já assistiu, deixa eu ver, 6, 7 vezes, eu acho. Ela sempre diz para mim, tem sempre uma coisa diferente que vocês aprontam, né? A minha mãe tem um costume, vou confessar que a cena sensual, ela fica contando quantas eu consigo beijar em cena. Que amor! Que amor essa mãe, que coisa querida! Ela agora, do São Pedro, ela assim, tu beijou 4, né? Ai, que amor! Ela vai ficar meio... Pois é. Ela que tem... graça! Mas é aquela coisa, assim, eu não sei, eu sou apaixonado pela performance, então é um prazer quando a gente entra em cena, assim, de ver aquela plateia lotada ali, esperando o que é que a gente vai aprontar no palco ali, né? Aquele friozinho na barriga que dá quando a gente está lá no backstage, lá esperando os sinais, né? E aí quando dá os 3 sinais, tá na hora. E aí o Everson rompe e aí o resto é com a gente dele. Então é uma adrenalina muito legal, assim. Então a gente sai dali realizado, eu acho, né? E por falar em adrenalina, que é super legal, estamos chegando quase ao fim da nossa entrevista. Mas eu nunca eu poderia terminar sem comentar com os nossos ouvintes que a nossa companhia de teatro está preparando um novo espetáculo e que teremos o nosso querido e amado André dos Santos fazendo parte do elenco. Então, eu queria que tu nos contasse. E eu também, eu tô em êxtase de felicidade, aquele elenco, todas as pessoas que eu amo estão ali, né? Não daria para pôr toda nós, mas ali está assim um seleto grupo, está assim como é que é, ampliado o camarim das deusas, porque cada uma é uma riqueza, uma lindeza. Então eu queria comentar um pouquinho desse novo espetáculo que está surgindo. A gente sabe que talvez ele venha aí pelo verão, enfim, com as ondas de calor, que é o Ato Cena. Queria que tu me falasse um pouquinho do teu personagem, do que tu está pensando, que expectativas que tu tem, e já fizesse um convite aqui para o pessoal aparecer para nos assistir. Tá bom. Então,
o Ato Cena está chegando aí, a gente já está fazendo os nossos ensaios, né? Amanhã, inclusive, né, dia 30, temos mais um encontro, onde vamos mostrar novamente, vamos linkar as nossas cenas ali. Vocês vão conhecer, quem não conhece ainda, né, o Leleco, do Nelson Rodrigues, de uma outra forma. Então, né, a cena, aquela que eu comentei ali no início da entrevista, que eu faço com uma atriz, ela vai se torna agora, no Ato Cena, um monólogo, né? Então, agora o Leleco vai estar repaginado para o Ato Cena, em formato de monólogo. Eu não vou dar muito spoiler, porque senão acho que daí não vai ter graça depois de chegar lá na nossa estreia aí e assistir, né? Mas tem uma galera legal aí no Ato Cena, hein? Vão se preparando que vem coisa boa da nossa companhia de teatro aí em breve. E, né, já posso dizer que é em janeiro? Não é em janeiro, né? A gente sabe que vai ser num grande festival que teremos essa estreia absoluta. Sim, eu acho que dá para dizer que vai ser em janeiro. Aqui a gente ainda não pode divulgar as datas, mas o pessoal vai ficar ligado nas redes sociais da nossa companhia de teatro e observar quando que vai ter essa grande estreia. O que eu posso dizer para vocês que com certeza é um espetáculo assim necessário, com temáticas muito profundas, falando sobre as inquietações humanas. E o que eu acho bonito deste projeto, muito legal, a pessoa faz parte do projeto, ela acha bonito, mas eu acho que é o seguinte, que quando o Everson me falou, ele disse assim, ai, que projeto que tu tem, que ideia que tu gostaria de desenvolver, que texto que tu gostaria de dizer e não disse, o que tu gostaria? E ele foi reunindo, né? O Everson Silva é um grande assim, poeta, e ele foi reunindo uma estrutura como uma grande poesia, assim que eu tenho lido o Ato Cena, onde vocês vão ter oportunidade de uma aproximação com essas inquietações e esses interiores dos atores, né? É um exercício assim de aprofundamento do humano, assim que eu vejo, né, como o espetáculo já está se constituindo, que nem o André disse, nós estamos nos ensaios, e a gente já aproveita aqui para convidar todo mundo para não perder Ato Cena, direção do Everson Silva, que estreia no verão. Adoro que vai ser no verão, adoro verão. Quente, né? Bem gostoso. Exato! E eu vou deixar esses últimos instantes, porque eu vou encerrar com um videozinho não é no diminutivo, um vídeo teu falando sobre a nossa performance, mas eu vou deixar esses momentos finais aqui para te fazer as tuas saudações, enfim. Quero agradecer muitíssimo, eu estou nervosa aqui, tremendo com a tua presença, eu te adoro, tenho a maior admiração por você. Agora, despedidas do nosso querido ator André dos Santos. Claudinha, muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar comigo, pena que passou tão rápido. Eu penso assim, eu estou vendo ali um contador ali, estamos em 57, 51 segundos, mas assim, para mim passou muito rápido. Eu, se pudesse ficar falando tempão contigo, que eu adoro conversar. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, uma honra mesmo ser entrevistado por ti. Obrigado pelas tuas palavras, pelo teu carinho. Tudo que tu falou para mim, pode ter certeza que, ó, ficou gravado aqui, ó, tá guardadinho aqui no coração e daqui não vai sair tão cedo, tá? Muito obrigado mesmo. E, pessoal, vão seguindo a nossa companhia de teatro aí para ver as nossas novidades. Em janeiro a gente tá em cartaz aí, tá? Corre atrás da gente. Nossa companhia de teatro no Instagram. E eu vou terminar com uma fofura de mensagem que o André faz um comentário sobre quais as emoções dele na nossa performance de teatro, direção de Everson Silva. Everson, beijo para ti. André, beijo para ti. Beijo, Claudia. Beijo a todos. Sentimento de emoção, amor, amizade, uma cumplicidade enorme que tem entre esse grupo. A cena da dança explosiva é um momento que a gente está totalmente integrado,
essa explosão que acontece durante essa cena é uma coisa incrível. A gente consegue contagiar a plateia, a gente se contagia, então é um momento muito legal dentro do espetáculo. Por ser fã de história em quadrinhos, os personagens que vestem vermelho, Mônica, personagens da Marvel, super-heróis, essa cor que a gente usa no espetáculo é uma coisa que grita nos olhos da plateia. Logo no início dos ensaios, quando a gente começou a fazer a cena da carta, aquela carta começou a passar entre o elenco, e aí tava tocando uma música, não lembro que música era naquela cena, assim, e aquilo me emocionou, me encheu os olhos d'água, assim, e foi uma cena muito emocionante da primeira vez que a gente começou a ensaiar. Uma cena que me emociona bastante também, porque quando a atriz recebe aquela carta, as reações que ela tem depois com o elenco é uma coisa muito forte e deixa uma marca muito forte na plateia que está assistindo. Olá, você está ouvindo o Mulheres no Ar, um programa feito por elas, para elas. Apresentação, Cláudia Machado. Hoje teremos um Dica das Gurias especial sobre o grupo Teatro de los Andes, da Bolívia. Teremos a participação especial da multiartista Fernanda Delanoy. Olá, Claudinha. Um prazer estar aqui contigo, uma honra esse convite. Falar um pouco da minha trajetória, né? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Stirmer. Eu sou uma trabalhadora da cultura. Sou servidora da Secretaria de Cultura do Estado, trabalho na Biblioteca Pública atualmente e sou atriz também, formada pela UERGS, faço teatro com o MST, com o pessoal do Simeone, né, do Via Expressa, né, onde a gente trabalha juntas. E estive lá na Bolívia esse ano e vou falar um pouquinho então sobre essa experiência maravilhosa. Fernanda, como foi a tua participação no curso do Teatro de los Andes em 2024, na Bolívia? Então, Claudinha, participar da residência artística lá no Teatro de los Andes é uma bênção, é um privilégio, assim, né? Poder estar lá em Otala, que é um povoado perto de Sucre, né? E o Teatro de los Andes tem uma sede lá, onde tem um teatro, tem alojamento, né, biblioteca, toda uma área verde, assim, uma capela que a gente usa para sala de trabalho, né? Então, a gente fica imerso nesse espaço durante 10 dias, com uma rotina bem organizada, regrada, assim, né? Acorda às 6 da manhã, às 7 já está trabalhando, às 7 às 9h30, mais ou menos, o trabalho físico, depois toma um café da manhã, volta para o trabalho vocal, depois ainda, né, uma fala mais teórica sobre a cosmovisão andina e todo esse trabalho que eles desenvolvem lá. E aí a gente almoça, descansa um pouco e volta de tarde para o trabalho também até de noite com o trabalho de criação de imagens, assim. Então, foi bem intenso, né? Tá todos os dias em trabalho, em processo. Eu também tive uma questão de saúde ali, né? Problema na coluna, então tava fazendo as coisas com mais cuidado, né? E, enfim, medicada com todo o cuidado que vocês, né? Tu foi maravilhosa, né? Me patrocinou o Dorflex, né? Alice, o Gonçalo, com todo o cuidado lá. E aí deu para curtir participar
e a gente ter toda essa experiência, assim, né, de trabalho físico, de treinamento e de criação, né? A mostra final foram criação de imagens a partir do tema viagem, né? A gente fez uma tempestade de ideias sobre esse tema, cada um propôs uma imagem, aí foram se construindo várias imagens, as variações das imagens, até que se criou, então, 3 momentos finais, assim, que a gente apresentou para o público convidado, para a comunidade. Então, foi muito bonito, assim, foi muito, muito intenso, é essa palavra. Fernanda, conta 3 coisas que você mais gostou no curso. Bom, as 3 coisas que eu mais gostei, assim, e me chamaram muita atenção é o trabalho vocal, musical, né? Que eu tenho essa vertente aí também. Acho que eu não falei que eu participo dos blocos aqui, né? De carnaval e sempre toquei violão, né? Então tem uma relação, toco trompete, tem uma relação com a música e com cantar também, né? Então esse trabalho, o grupo tem esse trabalho muito forte, né, com a musicalidade, assim. Então isso foi uma das coisas que para mim foram mais satisfatórias, poder tocar trompete em cena, né, nas cenas que a gente criou, foi muito especial e desafiador também, né, porque é diferente estar tocando no meio do bloco e estar em cena, não poder errar de jeito nenhum. Então foi bem interessante para mim, né. Outra coisa que é incrível é o trabalho que eles fazem a partir da cosmovisão andina. Se desenvolveu um treinamento que vem nesse sentido de trazer para o corpo, né, toda essa ideia dos mundos, né, do Kupacha, do Hanapacha, do Kaipacha, né, então das energias, energia da terra, do ar, né, do céu, do mundo das ideias, do mundo dos sonhos, do mundo aqui e agora e do mundo subterrâneo, assim, né. Então tem toda uma cosmologia em volta disso e, né, toda uma parte bem ritualizada que a música também está dentro, né, os hulas, que é um instrumento de sopro que a gente faz pergunta e resposta conforme a energia, né, do Kupacha e do Hanapacha. Então foi bem forte, é uma coisa bem interessante a gente pensar como latino-americano, né, de estar buscando essas referências da nossa terra, né, e muitas vezes a gente olha para a Europa, enfim, busca esses modelos de treinamento e o Teatro de Los Andes traz aqui, não, vamos olhar para a nossa realidade, para a nossa sensibilidade, que inclusive filosoficamente é muito profunda, né, interessante de pensar essa ideia de comunidade, de que um sustenta o outro, né, da gente estar junto nessa caminhada. E a outra coisa que para mim é maravilhosa é essa montagem a partir das imagens, né, que a gente cria imagens a partir de um tema, no caso era viagem, e aí a gente destrinchou, né, como eu viajo, para onde eu viajo, o que eu levo nessa viagem. E aí cada um traz uma imagem e na imagem seria, né, imagem é algo mais amplo do que uma cena, né? Pode ser só um objeto, pode juntar um objeto, uma ação, né? Mas assim, e várias imagens criam uma cena, né? E a gente teve então esse trabalho e cada um vai propondo e conforme as imagens são apresentadas, a gente nunca fica debatendo o que é imagem. Não, se alguém tem alguma proposta a partir da imagem do outro, vai para a prática e mostra na prática como que isso acontece. Então, isso é, eu acho, uma metodologia muito preciosa, assim, né? Da prática, de estar fazendo e criando e buscando ideias, né? Um alimentando o outro o tempo todo, assim.
Bom, Você já havia participado de outras oficinas ou cursos com o Teatro de Los Andes? Quais e em que ano? Nos conta um pouco. sim, eu já tinha feito duas oficinas antes de ir para Iotala agora em 2024, né? Eu fiz uma oficina em 2017 na Casa de Cultura com a Alice Guimarães, né, que é a atriz do grupo. E a Alice deu uma oficina com esses princípios um pouco da criação das imagens, assim. E a gente fez em uma semana uma pequena montagem, que acho até que tu assistiu, né, Claudinha? E, enfim, se criou a partir do que era sensível para o grupo naquele momento, assim. Foi bem intenso, eu fiquei apaixonada e não, eu quis ir. Em 2018, aí no verão, eu fui para Bolívia a primeira vez para fazer a residência. Aí eu acho que eram 15 dias de curso, assim, foi também bem intenso, mas esse processo todo, né, do dia inteiro em treinamento, em trabalho, em improvisação, né, foi maravilhoso. E aí, tanto é que eu quis voltar em 2024, né? E na verdade eu quero sempre voltar, porque é uma experiência incrível, né? É um trabalho muito sensível e profundo, então, assim, vale a pena voltar, porque a gente também está diferente, o trabalho também está diferente, né? É um trabalho de pesquisa, não acaba nunca, assim. Então, recomendo a todos, todas e todos que, né, se organizem, enfim, né, até tem um edital, acho, da Funarte para residências artísticas, assim, né, formas de viabilizar, porque a gente sabe que realmente é um dinheiro investido grande, né, e é isso, sugiro isso de buscar essas alternativas ou juntar dinheiro, né, quem tiver condições, assim, e tomara que venham mais oportunidades de bolsas e trabalhos, assim, para que mais pessoas tenham oportunidade de viver essa experiência, né. O curso te proporcionou uma boa qualidade de aprendizagem? O que você destaca de tudo que você aprendeu? Eu acho que o maior aprendizado que fica, assim, é uma disciplina doce, porque a gente tem que, né, seguir o horário, seguir o trabalho todos os dias, né, com disposição, mas é claro que é cansativo por um lado, né, assim, exige do corpo, mas existe ali uma sensibilidade, uma doçura na maneira de fazer que a gente, enfim, fica com vontade de fazer mais, né? Independente do cansaço, né? De toda essa disciplina que é exigida. Então, esse aprendizado de uma disciplina com doçura, né? Uma disciplina que não é aquela disciplina militar rigorosa e claro que existe um rigor, uma organização, mas não é de um jeito agressivo, né? Então, isso é algo que é importante para a vida, assim, né? Buscar uma disciplina que tenha um mínimo de abraço, né? Junto com o rigor, né? E eu acho que isso está muito dentro da cosmovisão andina, dessa ideia do coletivo, né? E a gente vive um coletivo que é formado, assim, instantaneamente por pessoas, no caso a gente estava com pessoas lá do Brasil, da Bolívia, da Argentina, do Equador, da Colômbia, do Peru, da Costa Rica, de El Salvador, né? Milhões de nacionalidades, pessoas diferentes, né? Culturas diferentes, e a gente conviveu dentro do possível muito bem nesses dias instantaneamente, assim, sabe? Então, quando há disposição, quando há
um olhar sensível, né, um espaço de escuta, de fala, de conversa, né, de carinho, né, a gente acredita mais na humanidade, assim, né, e é isso que também me mobiliza enquanto artista, né, o quanto o teatro pode nos ensinar a viver melhor como coletivo, né, então, e ao mesmo tempo também uma outra coisa artisticamente eu acho importante essa precisão nos detalhes, no olhar, né? Não fazer a cena de qualquer jeito, né? Isso nos é ensinado lá, mas sem precisar ser dito, né? Tem uma precisão, um cuidado com cada imagem e como que eu vou fazer essa imagem de outro jeito, na imagem do colega eu vou transformar com cuidado, com respeito, né? Então, é isso, eu acho muito lindo, muito bonito. Fernanda, como e quando você conheceu o Teatro de Los Andes? Quais espetáculos do grupo você já assistiu? Conta aí um pouco para a gente. Eu conheci o Teatro de Los Andes quando eles vieram em Porto Alegre, 2004, num Porto Alegre em cena, com o espetáculo En un Sol Amarillo, né? Em um Sol Amarelo. Memórias de um Temblor, memórias do terremoto. Então, eram memórias do terremoto que aconteceu na Bolívia. E é incrível, eu fiquei assim... Eu fiquei extasiada quando eu assisti esse espetáculo, né? Na época tinham 2 atos. O primeiro ato era um ato super sensível de relatos dos sobreviventes, né? E, né, se fazer um terremoto em cena. E isso me impressionou, me impactou. O texto também, né? Que era dessas pessoas, assim... muito poético, sensível para falar de dor, para falar de algo tão... doloroso, né, como um terremoto. E aí o segundo ato era extremamente político, crítico, né, e engraçado, mas assim, falava dos desvios da corrupção que aconteceu em torno das doações para o terremoto, né, para ajudar na reconstrução, né, em função do terremoto. Então aquilo assim me mexeu de uma maneira assim, né, nesses 2 campos assim, da sensibilidade, né, da poesia, da dor, e que ao mesmo que assim nos mobiliza enquanto empatia, né, enquanto solidariedade, de se sentir tocado por essa realidade, né? E ao mesmo tempo também me senti provocada a fazer crítica, a olhar politicamente para como que se aproveitam da dor, né? Então, isso, eu vi esse espetáculo e eu pensei, não, eu tenho que fazer teatro, né? Eu estava num momento meio em crise, eu acho, com relação a fazer teatro há 20 anos atrás, né? Eu era um bebê, 18 anos, mas assim, né? Com essa dúvida, será que eu posso ou não ser atriz? E ali eu não tive dúvida. Ali eu disse, não, eu quero fazer teatro. E aí, quando eu soube que tinha essa residência, né? Então, em 2018, eu me joguei para ir fazer, né? E em 2017 eu assisti o espetáculo Mar, que é outro impressionante, que tem o mar em cena, né? E extremamente poético também para falar de um fato político, que é o fato da Bolívia ter perdido a saída para o mar, né? E como isso é colocado de uma maneira extremamente linda, assim, né? E de uma história sensível também. E o outro espetáculo que eu assisti foi ano passado, Fronteira Fracasso, que é um espetáculo que vai vir aqui no Porto Alegre em Cena, que é uma parceria com o Clausos de Shakespeare do Rio Grande do Norte, né? Então,
Foi no Festival de Capão, né? A gente foi juntas, né, Claudinha? E aí foi maravilhoso, assim, né? Também falando de um tema político extremamente importante, que é o que é uma fronteira, né? Por que elas são criadas e o que elas reverberam na vida das pessoas, e para o bem e para o mal, né? Então, de novo, também tem esse viés político de uma forma sensível, bela, com música, com poesia, enfim, com imagens incríveis em cenas e textos maravilhosos também, né? Eu sou muito fã, sou suspeita para falar, mas é que não é pouca coisa, né? Eu acho que é um trabalho aqui da América Latina que precisa ser conhecido, falado, e é isso, né? Que bom que eles estarão aqui em breve no Porto Alegre em Cena. Fernanda Delanoy, querida, deixa uma mensagem para o Teatro de los Andes da Bolívia. Bom, a minha mensagem para o Teatro de los Andes é que eles sigam com essa maravilha de trabalho, com essa profundidade, com essa leveza também e sensibilidade que o mundo necessita, né? Então, eu espero poder voltar a Iotala e que eles venham muito a Porto Alegre e que sigam, então, proporcionando, né, esses espetáculos tão lindos pra gente, né, com essa atuação incrível que Alice Gonçalo tem, assim, né, e essa cenografia que só eles também fazem, que é muito integrada ao espetáculo. Então, a música maravilhosa, enfim, que eles sigam firmes e fortes, que não é fácil fazer teatro, não é fácil viver de teatro no mundo de hoje, na América Latina, mas é essencial esse trabalho que eles desenvolvem. Eu sou fã, amo demais. Vida longa ao Teatro de los Andes. Hola, soy Alice Guimarães del Teatro de los Andes. Estoy aquí para aclarar algunas dudas que muchas personas nos han hecho llegar sobre nuestro taller residencia Juarez Pacani. Las inscripciones continúan abiertas hasta el 29 de noviembre o hasta que las plazas se agoten. Una de las preguntas que nos hacen es si necesita tener experiencia para participar del taller. No, absolutamente no. Es un taller multidisciplinario. Nosotros recibimos personas profesionales del teatro y de la danza y también personas que son de otras disciplinas, pero que les interesaría tener esta experiencia. Ya hemos recibido psicólogos, ingenieros, médicos, en fin, tenemos un público bien grande. Tampoco hay límite de edad, solamente que nosotros recibimos personas mayores de edad, mayores de 18 años, pero después no hay límite. Y también nuestros talleres acostumbran tener personas jóvenes, personas de mediana edad, personas de más edad, y eso para nosotros es muy bonito, porque la troca de experiencias, el intercambio de experiencias es una de las cosas, de las fortalezas de esta nuestra propuesta. Y también entender que es justamente eso que estamos proponiendo, una experiencia. Es un taller, pero no es exactamente un taller de técnicas teatrales, pero sí de experimentar una manera de vivir y de pensar el teatro. Nuestra manera del Teatro de los Andes y que compartimos con los y las participantes. Entonces las inscripciones continúan abiertas. Juarez Pacani, enero de 2025. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Escrito na tela. 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência
e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Realização: Filmes de Junho Produtora, Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Apoio: Sintrajuf RS. Realização do projeto Relatos de Acordar. Caminhos da Cultura, Companhia de Solos e Bem Acompanhados, Ministério da Cultura. Produção: Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azul, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, rosto de uma mulher voltado para o alto. Acima, a palavra confessionário. Abaixo, relatos de acordar com símbolo de feminino nas letras O. Esta é uma websérie que traz relatos reais sobre diferentes grupos de mulheres vítimas de violência. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Episódio 3. História de uma mulher surda. Violência contra mulheres surdas e falta de acessibilidade. Com Brenda Artigas, atriz. Mirela Correia e Sá Cavalcante, advogada. Uma mulher negra se expressa em Libras. Olá, eu me chamo Juliana e eu tenho 33 anos. Eu moro na cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou surda desde que nasci e também usuária de língua de sinais e estou aqui para contar para vocês, principalmente as mulheres surdas como eu, uma história, um fato muito triste que aconteceu na minha vida, algo que eu nunca irei esquecer, que está marcado e estará marcado para o resto da minha vida, uma situação horrorosa que mexe muito comigo. Tudo começou quando eu tinha 22 anos de idade. Eu conheci um rapaz ouvinte muito bonito. Tínhamos uma relação ótima, muito amorosa. Nossas famílias se davam muito bem. Era uma relação muito boa. Tem rosto redondo e cabelos crespos. Certo dia decidimos morar juntos e alugamos uma casa muito simples que ficava ao lado da casa da minha irmã, que sabe língua de sinais e que é casada. Vivemos muito bem, a relação com as nossas famílias era muito boa e com a minha irmã também. Usa calça e camiseta pretas. Depois de um tempo, a gente decidiu ter um bebê. Eu engravidei e estávamos todos muito felizes. E tivemos uma linda menina. Ela se chama Isabela. Ela sorri. E ela também, assim como eu, é surda, nós somos iguais. Enfim, ela foi crescendo, só que de um tempo para cá, eu observei que ela estava com um comportamento estranho, diferente, ficava sempre muito grudada em mim, chorava muito, sempre querendo ficar sozinha. Eu perguntava para ela o que ela estava sentindo, o que estava acontecendo, ela não me dizia nada, sempre muito quieta. Isso me deixou incomodada e muito preocupada. E eu alerto aqui todas as pessoas que estão nos assistindo, principalmente as mulheres, cuidem de suas filhas, estejam sempre atentas às suas filhas, se preocupem com elas. Balança a cabeça, angustiada. Foi o que aconteceu comigo e eu fiquei muito preocupada. E um dia nós estávamos em casa, jantando, e eu observei que ela estava muito quietinha. Isabela estava quieta, não falava comigo, não falava com ninguém à mesa. Ficou o jantar todo muito quietinha. Me deixei muito intrigada essa situação. E naquela mesma noite, depois do jantar, fomos todos dormir. E eu me acordei durante a noite para ir ao banheiro e reparei que o meu companheiro não estava do meu lado. Eu estranhei, enfim, fui até o banheiro. Quando eu saí de lá, eu percebi que a luz do quarto da minha filha estava acesa. Expressa desconfiança. Eu fui lá ver o que estava acontecendo e quando eu abro a porta... Move o braço como se abrisse a porta. Olha com incredulidade e pavor.
fiquei horrorizada com aquela cena. Eu gritei. Eu gritei. Sinaliza com energia. A minha filha estava sendo estuprada. Encolhe os ombros e passa a mão no peito, nervosa. Minha filha sendo abusada pelo próprio pai. Fecha os olhos com repulsa. Rapidamente segurei a minha filha junto a mim. Meu companheiro veio para cima, trocamos golpes e soco. Eu pedia para ele sair e eu dei um empurrão nele, consegui me desvencilhar. Eu saí correndo porta fora e cheguei na casa da minha irmã. A minha filha aos prantos, eu também aos prantos. Tudo aquilo acontecendo e eu sem saber de todo esse sofrimento. Era minha filha. Eu queria que ela contasse para mim. E ela chorando e tremendo me disse... Ela me disse que o pai a ameaçou, que se ela contasse alguma coisa, ele iria matar a nós duas. Como assim? Matar nós duas? E imediatamente eu corri para a delegacia junto com ela e ao chegar lá... Junta os braços, desalentada. Não havia nenhuma policial mulher para me atender, para me ouvir. Eu não queria falar para um homem, eu queria falar para uma mulher. Eu não estava me sentindo bem com um policial homem, mas de qualquer forma a gente não pôde reverter essa situação. Além disso, tudo não tinha acessibilidade, ninguém sabia a língua de sinais. As barreiras que eu tenho que enfrentar são sempre maiores. Eu sou mulher, eu sou surda, eu preciso da Libras para me comunicar. Cansada, balança a cabeça. A minha irmã que estava junto comigo assumiu esse papel, fizemos o registro, o BO. Eu e minha filha também fizemos o exame de corpo de delito. Acrescentamos também o registro da necessidade de ter acessibilidade, de ter intérprete em todos os momentos do processo. O meu ex-companheiro foi preso, enfim. Faz sinais com vigor. E eu e a minha filha continuamos nossas vidas e até hoje fazemos terapia, acompanhamento psicológico. O processo já está finalizado e o meu ex-companheiro já está preso. Eu alerto todas as mulheres, as mães, as jovens, qualquer pessoa em qualquer situação de assédio, abuso, de violência, por favor, não guarde para si, não. Precisa contar, precisa denunciar. É muito importante, é um direito nosso fazer a denúncia. Portanto, eu alerto. É o nosso direito. Denuncie. Juliana nos olha, séria. A tela escurece. Sobre fundo azul, traços brancos desenham uma janela com duas folhas quadriculadas que se abrem. No vão, rosto de uma mulher voltado para o alto. Acima, a palavra confessionário. Abaixo, relatos de acordar, com símbolo de feminino nas letras O. A advogada sinaliza em libras. Olá, eu me chamo Mirella e estou aqui para falar um pouco sobre o relato da Juliana que vocês acabaram de assistir. Toda a história que ela vivenciou. Eu, enquanto profissional da área, venho para dar orientação jurídica em relação a esse episódio de violência, uma orientação focada principalmente para as mulheres surdas que nos assistem. Mirella tem pele clara, cabelos pretos e longos. A partir do relato da Juliana, dela ter sofrido violência e ainda o fato mais grave, que é o estupro sofrido por sua filha, que também é surda,
ambos causados pelo pai ouvinte, destaco para vocês os passos e os caminhos adequados para que vocês, mulheres surdas, possam realizar as suas denúncias. Ao fundo, uma parede cinza. Além disso, os aspectos específicos em relação à acessibilidade, já que as vítimas são surdas. Sendo assim, o primeiro passo a ser feito é registrar o boletim de ocorrência junto à delegacia e realizar o exame de corpo de delito no IML para coletar vestígios da violência. Na posse destes documentos, o próximo passo é encaminhar o registro judicial, abrindo processo tanto na área civil como na área penal. Na civil, em função da necessidade de proteção da criança surda, já que o pai pode vir a perder a guarda dessa criança, e também encaminhar o pedido de divórcio. Na área penal, para que a prisão preventiva realizada no flagrante seja julgada e sentenciada. Todos esses passos são muito importantes. Além disso, ainda pode solicitar também o acompanhamento profissional, tanto para a mãe quanto para a filha, para tratar futuros danos psicológicos. Contudo, o elemento fundamental nisso tudo, principalmente para nós, mulheres surdas, é a garantia de acessibilidade. Sabemos que não há acessibilidade nas delegacias em todo o país e quase sempre o atendimento é feito por homens, o que não é o mais adequado. Portanto, há uma dupla violência para nós, mulheres surdas, já que, além de toda a situação vivenciada, ainda há a falta de acessibilidade. E o que acontece nessas situações é que um familiar que saiba a língua de sinais acaba por intermediar a denúncia, o que não é bom, já que também está envolvido emocionalmente. O correto nessa situação é que o Estado garanta a acessibilidade e vocês devem procurar por seus direitos. O Estado deve garantir intérpretes via Central de Libras. Vocês devem procurar seus direitos, já que é garantido pela Lei de Libras, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que da mesma forma garante a acessibilidade nos órgãos públicos. E uma outra legislação é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que protege essa criança que é surda e também precisa de acessibilidade. Afinal de contas, os pais são responsáveis por ela. Enfim, há muitas legislações de proteção e garantia de acessibilidade. Por isso tudo é que vocês, mulheres surdas, precisam estar atentas e não ficarem com essas situações para si. Procurem ajuda, procurem as leis que as protejam, que protejam sua vida. Elas estão aí para a nossa proteção. Sabemos que há muitos problemas, muitas lacunas a respeito da garantia de acessibilidade nos órgãos públicos, e esse é outro aspecto que precisa também ser denunciado. Vocês têm esse direito. No caso narrado pela Juliana, ela fez o correto e vocês podem utilizar ele como exemplo para fazer as suas denúncias. É importante que não guardem para si. Procurem orientação jurídica em Libras. Há profissionais habilitados em todo o país. Portanto, essa é a minha recomendação como profissional da área. Vocês, mulheres, precisam priorizar a proteção de suas vidas. Mirella sorri levemente. Na tela. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como esta. Para denúncias, Disque Direitos Humanos número 100. Para ajuizamento de ações, procure a Defensoria Pública. Alô Defensoria número 129. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos reais.
Assistência de direção da atriz Brenda Artigas, Adriana Somacal. Voz off, Débora Finocchiaro, Ângela Russo, Márcia Caspari. Direção de fotografia, Fred Paz. Direção de produção, Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Montagem e desenho de som, Leonardo Capellati. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Cléo Magueta, Leandro Celister, Luciano Ribas. Ilustração, Aline Daca. Vinheta, Manuel Cardoso Magueta. Audiodescrição, roteiro e narração, Marilane Castro da Costa. Consultoria, Felipe Mianes. Mixagem, Leonardo Capellati. LSE, Marilane Castro da Costa. Consultoria, Jean Michel. Libras, para todos, acessibilidade. Equipe de tradução, Ângela Russo, Jean Michel, Victoria Conceição. Revisão, Ângela Russo. Assessoria de imprensa, Bebê Balgarten. Social Media, Januário Júnior. Coordenação de redes sociais, Gabriele Gazapina. Assessoria jurídica, Mirela Correia Saca Valcante. Projeto Relatos de Acordar. Edição, revisão e administração, Elisete Hidalgo. Redator técnico, André Luiz Pinto. Produção executiva, Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Idealização e coordenação geral, Débora Finocchiaro. Projeto realizado com emenda parlamentar do gabinete da deputada Maria do Rosário. Brasil, 2023. Estamos de volta com mais um Literamake. Dessa vez o livro é Enquanto Meu Pai Morre, de Alfredo Guimarães Garcia. Este livro aqui, essa capa já não é mais a capa do livro, essa capa é antiga, mas é sobre ela que nós vamos trabalhar, até porque ela é bem interessante, eu gosto muito dessa capa. E os recados de início, então, eu não sou maquiadora, eu sou escritora, este é um projeto de valorização da literatura usando outra arte, pouco reconhecida como arte, que é a pintura facial, vulgo maquiagem. Para quem gosta do meu trabalho, ele não é remunerado aqui porque esse canal é muito pequenininho ainda, então não existe monetização. E vamos subir um pouco a câmera. Então, quem quiser contribuir, o meu pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com, contribuição livre. E esse trabalho, ele é feito com muito carinho, assim, realmente só para uma divulgação, fazer uma brincadeira com essa questão da maquiagem, que é interessante porque dá uma carinha diferente pro livro, né? Então, vamos começar com o episódio de hoje do Literamake. Como sempre, né, vamos começar pelo corretivo. Estou estreando... Ó, começou a cair agora a câmera. Já aconteceu isso num outro vídeo, eu não entendo os motivos, alguns caem, outros não. Esse corretivo estou usando pela primeira vez, o meu corretivo anterior acabou. Então, vamos ver se este funciona. Para minha pele é outra marca, me parece um pouco mais claro, mas considerando que eu tenho olheiras profundas, coisa genética mesmo, talvez ser mais claro não seja o problema. Bom, então sobre o livro. É um livro editado pela editora Parágrafo, do Pará. Tem esse trocadilho com o nome da editora, eu acho fantástico. E o Alfredo, ele é um autor que ele tem uma questão muito forte, assim, com o impacto do que ele escreve. Então, ele produz frases extraordinárias, assim, é coisa incrível o trabalho que ele faz com a linguagem que ele usa mesmo. Ele tem umas frases muito, como é que eu vou dizer? Elas te pegam, assim, elas te prendem. Ai, senhor, vai começar com essa palhaçada? Câmera, por favor. Tem, por exemplo, aqui, já de estreia, eu vou começar com uma frase que eu gostei demais, assim. Ele tá falando do pai dele, e ele diz: eu e ele somos tarimbados em exílios, fugimos uns dos outros, fugimos de nós mesmos, fugimos dos laços que tentaram impor a nós, nada de prisões, famílias, filhos, amores, somos homens sem pátria, sem casa, sem nada, homens de nenhum lugar indo para lugar nenhum. Eu acho essa frase tão impactante. Essa frase não é esse parágrafo, né? É tão forte, tão impactante, que não tem como não começar de cara com isso, né? Bom, para vocês entenderem a história, então, é a cidade de Benquerança, uma cidade muito pequena, em que ele até fala que a cidade é apenas um nome na certidão de nascimento, uma referência longínqua de pátria dos sonhos. Não há um resgate possível, nenhum de nós é o que já foi um dia. A vida passou o seu rolo compressor por cima de nossos corpos. Então, vocês percebem que ele tem essa coisa, e realmente a câmera não tá querendo me ajudar.
Vamos ver se agora fica firme. Ele tem essa coisa de produzir frases de grande efeito, e não são frases à toa, elas têm uma contribuição muito impactante na história. Então, o Joaquim, ele é exilado durante a ditadura militar, e o pai dele já era um militante político muito antes da ditadura. Então, toda a história é justamente o retorno dele para casa, e ele não traz aspectos históricos da ditadura propriamente dita. Então, o foco da história não é a ditadura, é o estrago que ela fez nas relações familiares, enfim, na própria estrutura humana, né, dessas pessoas que passam por isso. Porque o que acontece? Quando ele retorna para casa, ele descreve na chegada dele a casa como um navio que vai apodrecendo. Ela ainda navega num mar revolto dos novos tempos, em que suas pedrarias e o que era de sua beleza soam como decadência, sem elegância alguma. A casa é um corpo envelhecido. É muito impactante essa imagem que ele traz da casa, porque é exatamente isso que ele quer transmitir de uma forma muito contundente, que é justamente o quanto essa casa já não é mais um lar, é só uma edificação. E isso fica muito notório, muito claro durante toda a narrativa, o quanto ele se sente fora de qualquer definição do que seja um lar, né? Ele vem encontrar o pai dele, que está já no leito de morte, mas a história não é sobre a morte do pai especificamente, mas do quanto as relações se perderam por conta deste exílio. Então, se eu pudesse resumir toda essa história numa frase, é que uma casa não é um lar. E ele está buscando pelo lar que foi perdido no rompimento dos laços. E aí se percebe nessa volta dele para Benquerança, ele reencontra os amigos de juventude, e o estranhamento dele com essa nova realidade é quase palpável, porque aquilo ali já não pertence mais a ele, já não é mais parte de quem ele se tornou. Ele é um homem sem pátria, ele é um homem sem origem, e ele se vê dessa maneira. Ele encontra, inclusive, o grande amor dele da juventude, e isso não impacta de uma maneira de ele se sentir de volta em casa. Ele não se sente dessa maneira. E isso é muito triste, porque isso mostra o quanto foi devastador para ele esse tempo que ele passou longe de tudo e de todos. E isso não tem volta. Ele não tem como resgatar o que foi perdido, né? Eu acho que essa é a grande questão que esse livro debate. Minha impressão, a sombra não tá pegando na câmera, porque no meu espelho eu enxergo ela bem, mas na câmera não. Estranho. Mas é isso que acaba acontecendo, de ele ter esse estranhamento, e ele tenta se reconectar com estes amigos, com essa turma da juventude dele. Ele até tem algum sucesso nessa reconexão, mas ainda assim se percebe que o estranhamento dele, desse retorno ao lar, é maior, e ele volta quase que exclusivamente para ter essa despedida do pai, né? Que os laços já foram quebrados há muito tempo. Tanto que é muito interessante, porque o nome do livro é Enquanto Meu Pai Morre, e eu achava, quando eu peguei para ler, eu julgava que o livro tinha como foco central a relação pai e filho, e não tem. Ele não traz assim com um foco pertinente esse reencontro de pai e filho. Não existem cenas emocionantes esse reencontro. Ele fica quase como um pano de fundo, porque ele já não consegue se reconectar à realidade que um dia foi dele. Não é mais possível. Os laços se quebraram de forma definitiva por conta desse exílio. E aí se vê o seguinte: a tortura a que esses exilados foram submetidos, ela vai muito além daquele aspecto físico, até porque nem todo exilado passou por tortura antes de ser exilado, mas muitos passaram. Ele não se encerra
no período histórico. Porque aqui já se passaram anos, já acabou a ditadura, e ele não se encontra nesse novo lugar onde ele tá. Nesse novo não, porque é a casa dele, né? Onde ele cresceu, é onde ele viveu. Então, ela deveria causar menos estranhamento para ele. E, no entanto, ele não consegue se reconectar. E mesmo quando ele reencontra essa mulher que ele amou, que seria a mulher da vida dele, né? Uma relação que ele nunca conseguiu levar para se tornar um casamento, uma vida a dois e tal. Mesmo nesse reencontro com ela, que dá para perceber que existe essa conexão, também dá para perceber que aquilo ali tudo é muito superficial, no sentido não do autor ter deixado superficial os encontros, tá? Não é isso, pelo contrário. Mas que para ele não tem mais condições de criar esses laços. Ele perdeu a capacidade de se conectar com as pessoas. E isso só é quebrado um pouco quando ele descobre um irmão que ele não sabia que ele tinha. E agora tô dando um baita de um spoiler. Ela tá muito ausente dessa ideia de uma realidade palpável. Esse pai não é presente para ele, né? Esse pai não tem uma participação efetiva nessa existência dele. O pai é um coadjuvante, ele não é o foco da história. Então, assim, quando fala "Enquanto meu pai morre", no título, dá a sensação muito forte que a morte do pai forçou, né, a doença do pai, enfim, o pai se encaminhando para a morte, forçou esse retorno dele a um lugar onde ele não se reconhece mais. E esse retorno dele é como se ele tivesse não ganhando uma segunda chance, porque ele não vê dessa forma, mas se obrigando a voltar a ser quem ele não é mais, quem ele não tem mais uma identidade sobre si. E é interessante que ele vai falando dessa cidade de Benquerança bem como uma coisa distante. Ele tá nela, mas ela não tá nele. Ele já não pertence mais a essa cidade já não o define, né, como uma pessoa. Tanto que ele fala que a cidade, então, é só um registro na certidão de nascimento. Só que ele cresceu ali, ele fez amigos ali, ele encontrou um amor ali. Então, como que essa cidade está tão distante dele como pessoa? Como essa cidade não tem mais nenhuma importância para ele? Por causa da quebra dos laços. E eu acho que o Alfredo é muito feliz nisso. Tem alguns aspectos que não estão na resenha que eu publiquei, que, por exemplo, eu não me conectei muito na história dele de amor. Não foi uma coisa que me pegou. Eu entendi a importância do reencontro com essa mulher que ele amava. E é importante, sim, até porque é ela que traz esse irmão perdido. Mas eu achei que não é a parte que me prende na história. Eu acho que a relação dele com esses amigos, e aí um amigo que ele reencontra, que já era mais velho, ele acaba falecendo. Eu acho que essas relações mais de amizade dele mesmo acabam tendo um impacto muito mais forte para entender esse desfazer dos laços. Porque durante todo o tempo parece que os amigos estão super alinhados uns com os outros e ele parece completamente alheio a isso. Ele não parece ter sequer a intenção de se reconectar com essas amizades que acabaram perdidas por conta do exílio, né? Deixa eu ver se eu deixei algum aspecto de fora aqui, que eu acho que a linguagem que ele usa, né, justamente dessa coisa de trazer a cultura popular e de frases de impacto, ela é muito, muito definidora do tom que o livro tem, tá? Ela tem muito o caráter, assim, de tu entender que este livro está falando sobre este assunto, sobre essa busca do lar, muito por isso. Porque o que acontece? Quando ele traz essa cultura, quando ele explana toda essa questão de uma cultura popular, ele está justamente tentando usar esses subterfúgios, esses recursos, para tentar se entender
novamente o que está acontecendo na realidade ao redor dele. E não é uma coisa que ele tem sucesso, deixando bem claro. Ele não consegue essa reconexão. Mas eu acho interessante os recursos que o autor usa, e é um livro que, para além da história dele, que é muito boa, a maneira como o autor conta tem um peso muito grande. Eu fiz uma borradinha ali de leve, vamos ver se eu consigo consertar com o corretivo. É engraçado porque na câmera essa borradinha parece bem forte, e aqui no meu espelho eu não enxergo assim. É muito estranho. O Alfredo é um autor que já tem aí um bom histórico, ele não é nenhum iniciante. Dá para perceber a maturidade dele na escrita, até pelo próprio fato de ele produzir tanta coisa, tanta frase de impacto, enfim. Se percebe que ele tem um domínio total da linguagem, isso é bastante visível e bonito de ver. É bonito ver um livro que tu lê e tu tá impactado a cada frase, né? Tem esse aspecto bem importante, porque às vezes não adianta tu ter uma linda história e não saber contar, e não causar efeito no leitor. Eu acho que isso, nesse sentido, ele é extremamente bem sucedido de trazer esse efeito na leitura, porque ele causa impacto, né? Da maquiagem, eu tô usando o vermelho e o preto, né, de forma mais profunda por conta, né, da própria linguagem da capa. E eu vou colocar um branco aqui no olho para dar uma amenizada na força aqui, que ficou bem escuro. Fora que nós temos branco na capa. Mas pro batom, vamos valorizar o título. Vou pegar um vermelhão. Nossa. Bom, estamos com o look pronto, inspirado nessa capa. Deu certo. Conforme eu comentei no começo, a capa não é mais assim, tá? Então, se vocês tiverem interesse em ler esse livro, essa busca pelo lar, pela reconexão com a sua terra e tal, não é mais assim a capa. Então, quando vocês procurarem no site da Parágrafo, da editora Parágrafo, vocês procurem pelo nome, porque tá bem diferente agora a capa, tá bonita, tá linda, mas não é essa aqui. Então, essa aqui foi a make do Enquanto Meu Pai Morre, do Alfredo Guimarães Garcia. Os recados de finalização. Então, quem quiser contribuir com o meu trabalho, bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, tudo isso ajuda no crescimento do canal. Esqueci de tirar aqui o grampinho, pra ficar um lookzinho melhor, né, com a franjinha solta. Então, tudo ajuda, toda essa interação ajuda, faz o canal crescer, e eu preciso que ele cresça bastante, pra daqui a pouco não precisar mais ficar dando meu Pix, e sim ter essa monetização do próprio canal. Ficamos por aqui, em breve mais um Literamake pra vocês. E até logo. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Queridos ouvintes, o destino une e separa as pessoas. Mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer as pessoas que nos fizeram felizes. Eu sou Cláudia Machado e vocês são especiais para mim. Obrigado e até a semana que vem.